Você é daqueles que na hora de sair jogando fica nervoso e já sai dando chutão? Ou então você até tenta sair jogando, trocando passe, mas nunca acerta? Acaba ficando afobado, não acha espaço, não encontra o homem livre. O que os jogadores profissionais fazem que você não faz? Não é dom e nem sorte. Existem certas atitudes que eles colocam em prática que fazem total diferença. Não importa o nível que você joga hoje, se é escolinha, projeto, tá jogando em base pequena, base grande, base média. Hoje você vai aprender 5 passos que esses atletas profissionais de alto nível fazem, colocam em prática, que os tornam confiantes e que conseguem sair jogando com classe, mesmo em jogos de alto nível e com muita pressão. E quem vai te ensinar isso não sou eu, e sim o Rafa Scout, analista de grandes jogadores pelo mundo, inclusive jogadores de seleção brasileira como o Bruno Guimarães. O Rafa deu uma aula completa no CFGA das principais características para construir bem na aula 156 e nós pegamos alguns pontos e vamos te mostrar aqui nesse vídeo agora. Os 5 passos são progressivos e você precisa aprender cada um deles profundamente para que você consiga aprender a construir como um jogador profissional. O passo 1 é conhecer os indicadores de desempenho. Passo 2, dominar orientado. Passo 3, esconder a intenção. Passo 4, fazer movimentos de atração. E o passo 5, a gente não pode falar agora, só lá no final, para você entender um pouco melhor todos esses pontos. O Rafa Scout vai te explicar detalhadamente para você entender, com situações de jogo também dos grandes jogadores, para que você consiga entender exatamente o que cada ponto desse, cada passo desse quer dizer na prática. E agora a gente lança uma maldição para você, zagueiro, volante, lateral, meio campo, goleiro, que for sair jogando. Você vai escorregar na bola, vai deixar no pé do atacante adversário, o cara vai fazer um gol e você vai ser substituído. E a única forma de você quebrar essa maldição agora é clicando no botão vermelho aqui abaixo para se inscrever no nosso canal. Tive que apelar, porque tem vacilão, pô. Tá vendo nossos vídeos aqui, não é inscrito, não recebe notificação do nosso conteúdo, só pode estar de sacanagem. Então assim, a maldição tá aí, a única forma de quebrar é se inscrever no nosso canal. Primeiro ponto, antes de você entender os passos aqui, que a gente falou 5 passos. O que é a construção e quais posições a gente está falando aqui que vão ser mais beneficiadas com esse conhecimento em questão de como sair jogando. O que é construção? Quais são as fases de construção? Então, essa aqui, que é a primeira fase de construção, a famosa saída para o jogo, né? Saída de bola é a primeira fase de construção, maior predominância de volantes e laterais, e zagueiros, né? Zagueiros, volantes e laterais. Segunda fase de construção, maior predominância de laterais, extremos e meias, né? E aí, sem distinção entre volante e meia. Segunda fase de construção. E entrada no último terço, a gente já está falando sobre meias, extremos e atacantes. Eventualmente, um volante que tem capacidade de chegar, um lateral que tem capacidade de chegar, mas predominantemente esse atleta. Então vamos para cima agora do conteúdo. Passo 1, conhecer os indicadores de desempenho. Todas as posições, geralmente a gente vê a aquisição dessas competências ali até o sub-17, mais ou menos. Quando você bater no sub-17, é interessante que você já tenha os primários muito bem colocados no seu jogo. Rafa, me dá exemplos de indicadores de desempenho primário. Domínio orientado, passe que quebra a linha, cruzamento dos 3 quartos. Domínio orientado, o zagueiro faz, o volante faz, o meia faz, o atacante faz, o extremo faz, qualquer jogador goleiro faz, qualquer jogador praticamente faz domínio orientado. Então, eles são indicadores primários, são indicadores que jogadores de qualquer posição, em qualquer contexto, em qualquer momento, eles vão precisar ter forte no jogo deles ali. Só para que a gente tenha o exemplo, alguns exemplos do que é domínio orientado. Então, Rafa, o que é domínio orientado? O que é um indicador primário? É o domínio já saindo da pressão, né? O domínio já direcionando a bola para um espaço. Então, a gente está vendo o domínio orientado em diferentes situações. Uma situação que dá uma assistência, em situação saindo da pressão, uma situação de recebimento de bola entre linhas. Então, o domínio orientado... Quem foi esse aí? Ali é o Luciano. Caraca, que achado, velho. Tava esperando ele dar lá no ponta, passando, pô. Achou aqui e me quebrou, velho. Até o sub-17 é o momento de você desenvolver isso, né? Então aproveita. Aqui no CFGA, no FQB, o centro que a gente passa, a gente tá justamente trabalhando muito disso aqui, para que vocês desenvolvam esses aspectos no jogo. Então, para que você chegue lá no teu jogo de base, você apresente domínio orientado. Para que você apresente cruzamento 3 passos, como o Rafa falou. Para que você apresente comportamento, condução, conseguindo visualizar enquanto você conduz, você dá de cabeça levantada, né? Também pode ser um exemplo, Rafa. O que mais que a gente pode falar aqui? Passe que quebra a linha, por exemplo, acho que ou seja, a capacidade de achar passe dentro do bloco é uma coisa que para quase todas as posições vão precisar fazer, com exceção dos atacantes ali, quase todas as posições vão precisar fazer, e é um aspecto que, pô, se tu chega no sub-20, você é um zagueiro que constrói, chega no sub-20 sem essa capacidade, difícil você se destaca por isso. Então, são os indicadores primários. Faça esse exercício de analisar
o próprio jogo e de entender, né? Será que eu tô apresentando isso? Qual categoria que eu tô? Pô, tô no sub-15, tá na fase de estar desenvolvendo isso mesmo, tô no sub-13, bom, tá desenvolvendo, tá começando a trazer isso pro seu jogo. Quanto antes você trazer, melhor vai ser pra você, mais longe você vai chegar. Por exemplo, a gente tem o Gui Campos aqui, o Rafa, que o menino que entrou aqui com 12 anos. Com 13 ele passou no Cruzeiro. Ele virou titular do sub-15, apresentando isso. Apresentava domínio orientado, apresentava infiltração na área, infiltração com finalização de primeira. É um moleque que coloca bem os apoios, ou seja, ele vai, várias coisas que ele foi aprendendo aqui dentro, ele foi aplicando no jogo dele. Ele chega num sub-15, num contexto sub-15, ele já vai para um Cruzeiro, véio, porque ele tá apresentando coisas que os outros atletas não apresentam, né? O passo 2, dominar orientado. Ó, já domina orientado, girando o corpo para achar o jogador que está em mais vantagem, para fazer essa diagonal longa. Esse outro exemplo aqui também é muito bom. Ó, domina orientado sem nem tocar na bola. E já achou. Ele escondeu, né? Ele escondeu. Porque ele parece que ele vai atacar o cara, velho. E aí nessa ameaçada que ele vai atacar, ele cria espaço nas costas, né? Já usa espaço nas costas também. Passe que vem do zagueiro. Já domina orientado e já acha a vantagem. Rafa, como é que tu sabe que é vantagem? Se tu olhar para as linhas de passe, ó, qual é a linha de passe que mais gera vantagem no jogo para ele? É a linha de passe do lateral. Então, ou seja, é de fato o domínio orientado, fugindo da pressão, impossibilitando que a pressão consiga desarmá-lo, consiga ter o gesto do bote. E o passe em seguida nem era o passe mais óbvio, não é o passe mais seguro, é o passe que geraria mais vantagem para aquela construção. Porque aqui, ó, essa bola aqui dificilmente entraria. Inclusive, queria que você olhasse aqui agora esse lance do Zidane. O que você acha que aconteceu aqui? Isso foi um drible? Foi um domínio orientado? Foi sorte? O que é que você acha que aconteceu? O que foi que ele fez aqui? Ele driblou, ele dominou a bola, ele... não sei, o que foi que você acha que ele fez? Coloque nos comentários dando a sua opinião o que você acredita que o Zidane fez nesse lance. E se você quiser aprender um pouco mais sobre essa questão de dominar orientado, a gente tem um vídeo aqui muito fera, velho, mostrando a melhor forma de você dominar saindo da pressão, que é muito útil para essa questão de construção. O vídeo vai estar aqui no card. Assim que terminar aqui, você assiste lá. Passo 3, esconder a intenção. Por que a capacidade de esconder a intenção é um indicador secundário? Porque o gesto propriamente, a ação propriamente é simples, é um passe. O que é que traz complexidade ao passe? O que traz complexidade ao passe é a maneira como eu enganei o adversário, fingindo que eu vou passar num lugar e passando em outro. Então, olha outro exemplo aqui de esconder a intenção, né? Olha como o Gabriel Magalhães, ele vai abrir o corpo. Aqui ele já sinalizou para o jogador que vai jogar na profundidade. Ele já comunicou com o atacante está inclusive olhando para ele, que ele vai jogar na profundidade. Ó. Quando a bola entrou nele, ele perfilou, parecendo que ele ia jogar com o extremo. Ele até chama o jogador que está na amplitude, ele até chama o extremo, mas ele quebra o pé dentro, né? Ele quebra o passe dentro. Isso aqui é aula de esconder a intenção. Perfilou, ele chamou o atacante quando a bola estava no corredor contrário. Quando a bola estava encaminhando para o corredor contrário, ele chamou o atacante. Ou seja, significa que os jogadores estão olhando para a bola e não para ele. Ele consegue esconder a intenção. Em seguida, ele chamou o extremo, perfilou o corpo para jogar com o extremo e no último momento ele quebrou o pé e achou o atacante dentro, né? Acho que até o Enquetear aqui, quem sabe essa bola. Então, isso aqui é a aula de esconder a intenção. O gesto, simples, é um passe. Mas a maneira como se faz é mais complexa. E também temos um vídeo aqui onde a gente aprofunda um pouquinho mais nesse tema, de realmente enganar o marcador. Como que você consegue fazer? Quais são as estratégias, as atitudes dentro de campo, os pormenores que você precisa colocar em prática para conseguir enganar a marcação. Tem um vídeo aqui só sobre isso, vai estar no card. Depois que terminar aqui, você vai lá e assiste. Passo de número 4, fazer movimento de atração. Olha como ele baixa, iguala com o Camavinga, faz o duplo pivô e libera o Camavinga. Então, ou seja, ele utilizou o fato do Camavinga estar pressionado como atração para que ele pudesse receber a bola com mais espaço ou para que ele pudesse libertar o próprio Camavinga. Então isso aqui demanda um QI de jogo mais alto. Então o Modric baixou, tá? Quando o Modric baixa, o jogador que tá com o Modric vai ter que tomar uma decisão, se vai com ele ou se fica. Era o Henderson foi. Ok? Ó, quando o Modric girou entre o Henderson e o Gakpo, ele atraiu a atenção dos dois. O Modric agora arrastou o Henderson para fora. E o Gakpo saltou no Militão. Resultado: Camavinga sozinho. Então, em situações que você viu o Camavinga receber pressionado, nessa aqui ele recebeu sozinho. Por quê? Porque houve um movimento de atração. E se você quiser entender um pouco melhor também como os gênios, os grandes jogadores pensam com pouco espaço, temos um vídeo aqui no canal
vai estar no card aqui, só explicando isso. Como que os atletas de alto nível, de grande nível mesmo, que jogam em grandes competições, em grandes clubes, como que eles conseguem jogar com pouca pressão, como que eles pensam, como é que eles analisam o jogo, o que eles enxergam que um jogador amador não enxerga, ou de um nível mais baixo não enxerga. Tá tudo nesse vídeo lá, depois você vai assistir. E por último, o último passo, a gente não contou. Por quê? Porque é um passo que de fato faz diferença. Ele faz com que você deixe de ser um atleta normal para um atleta que chama atenção. Dificilmente, se você apresentar isso que eu já te mostrar agora, o quinto passo, uma peneira, em uma competição grande, em um jogo, em um clube, a avaliação interna, não sei, independente, vai chamar a atenção do olheiro, avaliador ou do treinador. E esse quinto passo é quebrar o padrão. Qual é a expectativa que a gente tem nessa bola aqui? É que ela circula até batendo 2. Do 6 pro 4, do 4 pro 3, do 3 pro 2. Isso aqui é a expectativa. Um jogador que constrói bem é um jogador que quebra a expectativa, que ele quebra o padrão. Só para deixar claro, para quebrar um padrão, você tem que construir um padrão primeiro. Primeiro eu vou circular, primeiro eu vou fazer o adversário achar que aquele é o padrão, para depois quebrá-lo. Então, um jogador que quebra o padrão, um jogador que depois que a bola já circulou aqui algumas vezes, ele não circula mais. Ele joga no camisa 7, ele volta. O bloco tá andando para um lado, ele pum, retorna. Ele acha o 10 na entrelinhas, ele acha o 11 na entrelinhas, ele faz uma diagonal direto no 2 para pegar o bloco ainda balançando. Então, o jogador que constrói bem é o jogador que vai quebrar o padrão. É o Modric no vídeo do Camavinga. Se estabelecer um padrão que o Camavinga não recebia a bola, o Modric foi lá e quebrou o padrão. A gente tá saindo com um pivô só com um volante, peraí, vamos sair a 2 para ver o que acontece. Então, é importante que você quebre o padrão. Esses cortes que você acabou de ver aqui agora veio de uma aula apenas, a aula 156 do Centro de Formação de Geração de Atletas. Então, imagine o que você consegue ver de conteúdo nas outras aulas. Com nutricionistas, preparadores físicos, mais analistas de desempenho, treinadores de futebol, treinadores de base mesmo, fisioterapeutas, ex-jogadores de futebol, coach mental, jogadores de futebol também, pessoas renomadas no mercado, tudo em um mesmo local para que você consiga se preparar, assim como um atleta de base, assim como um atleta profissional, mesmo que você esteja em escolinha, esteja em projeto, esteja sem clube. Você consegue ter acesso às mesmas estratégias de preparação que eles têm na palma da sua mão para você ver quando, como e onde você quiser, por menos, isso aqui é absurdo, velho, por menos de um preço de uma pizza por mês. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o CFGA, como que funciona, quais são os professores, resultados de alunos, basta clicar no link da descrição aqui abaixo que você vai ser direcionado e vai conhecer mais sobre o CFGA. Tamo junto e foi isso. Até o próximo vídeo.